Eu quero dizer para os irmãos que esse é um texto um tanto complexo. Esse texto ele faz parte de uma galeria de textos bíblicos chamados de textos de difícil interpretação. É certo que para alguns estudantes ou estudiosos superficiais da Escritura, esse texto se torna muito simplório para eles, uma vez que eles não atentam para o todo da Escritura. Então, facilmente alguém toma um texto desse, por exemplo, como o de Hebreus 6, como de Colossenses 1, capítulo 1, versículo 23, e outros textos da Escritura, e tornam esse texto tão simplório na sua compreensão, que logo eles assumem uma corrente paralela de pensamento, que a isso eles chamam de verdade. Eles pensam conhecer a verdade e ter a verdade de Deus revelada. Mas logo os irmãos vão perceber a complexidade desse texto, e eu não posso adentrar aqui nas suas explicações sem antes alertar os irmãos de como que a carta aos Hebreus ela foi pensada. Esta é uma das cartas, entenda a expressão que eu vou colocar agora, uma das cartas ou dos livros mais inteligentes da Bíblia. Não que os outros não sejam inteligentes, não é isso. Mas é que a carta aos Hebreus, me parece, quando eu leio essa carta, que essa carta é o resultado de um projeto de pensamento. Ou seja, não é simplesmente uma carta, como quem começasse a escrever algo e fosse fluindo, e fosse deixando fluir a sua inspiração. Antes, essa carta ela foi pensada, ela foi arquitetada, ela foi projetada para que ela pudesse significar algo e ser um divisor de águas com respeito ao pensamento judaico em relação ao pensamento cristão. Nós sabemos que Cristo foi o verdadeiro e grande divisor de águas no que diz respeito ao pensamento acerca de Deus, acerca do homem e acerca da salvação. Ou seja, até Cristo, ou antes de Cristo vir, não se podia dizer que se tinha uma compreensão clara acerca de Deus. Não se podia dizer que se tinha uma compreensão clara acerca do homem. Não se podia dizer que tinha uma compreensão clara acerca da salvação. Quando Cristo vem, e ele então revela verdadeiramente o Pai, porque o Filho de Deus é a expressão exata do Pai, quando ele então traz o Evangelho, e ele explica a natureza orgânica do Evangelho, numa relação de oposição aos meros mandamentos externos da lei de Moisés, da lei de Deus, que seja. Quando então o próprio Cristo, sendo Deus, se faz homem, e ele, ao corporificar o homem, ele dá sentido à humanidade, dá sentido ao homem, somente a partir de Cristo, então, que se passa a ter todo esse entendimento acerca de Deus, acerca do homem, acerca da salvação. Por isso Cristo é um divisor de águas. E não sem razão, essa epístola aos Hebreus, o próprio nome Hebreus já deixa muito claro para nós o propósito da carta, que Hebreus significa atravessador de rios. E, portanto, nós estamos constantemente dentro desse livro, diante de uma fronteira. A cada parte deste livro, nós nos deparamos com um rio que precisa ser atravessado. E atravessar o rio não implica apenas um avanço, mas implica, sobretudo, um abandono. Porque quando você avança, quando você se depara na sua trajetória com um rio, e como um verdadeiro hebreu, você tem que atravessar esse rio para o outro lado, ou seja, passar de uma fase para outra, de um estágio para outro estágio. Esse passar para o próximo estágio implica o abandono de um estágio anterior. E de modo, então, que quando o escritor dessa carta projetou esta epístola, o que ele tinha em mente? Esse é o ponto que nós temos que ter. Ele está escrevendo para cristãos hebreus. Esses cristãos hebreus certamente eram hebreus convertidos a Cristo, convertidos à mensagem do Evangelho, mas que em razão de uma fé débil, em razão de uma fé frágil, não somente frágil por falta de conhecimento, mas também frágil em vista do contexto no qual eles viviam, contexto de perseguição, contexto de muita morte, contexto de muito... em que
Nós vamos verificar, inclusive, aqui mesmo no capítulo 10, a partir do 32, como que eles viviam tempos de profunda perseguição, de muitos martírios. Os